Os Duffers confirmarem que a peça The First Shadow, a primeira sombra, é canônico é uma brincadeira. E que os eventos da peça acabam bagunçando a própria linha temporal da série e geram inúmeras contradições. Não faria sentido lançar uma peça tão importante antes da quinta e última temporada. E agora que a quinta temporada foi lançada, a gente vê como entra em choque diversos eventos. Na peça, o pai do Dr. Brennan está tentando criar uma tecnologia que deixa os navios de guerra invisíveis, afinal eles estão na Guerra Fria. E nessa tentativa, ele e toda a tripulação acabam parando na dimensão X. Todos morrem, exceto o pai do Dr. Brennan, que quando retorna, ele tem alterações fisiológicas, o DNA dele está alterado. Então o Dr. Brennan a vida toda tenta recriar essas mesmas condições do pai dele, ele tenta fazer um experimento. Então o Brennan tenta recriar isso em um laboratório em Nevada, não em Hawkins. Um dos cientistas dele foge com alguns dos equipamentos que ele estava utilizando para recriar o experimento. O cientista pega esses equipamentos e esconde uma caverna. Caverna essa que o Henry tem hábito de visitar quando criança. E aí o Henry encontra essa máquina, acaba acionando essa máquina e ele, juntamente com o cientista, vão parar na dimensão X. O cientista já morre assim que chega na dimensão X. Já o Henry ele sobrevive e retorna. E assim como o sangue do pai do Dr. Brennan, o do Henry também está alterado permanentemente. A peça mostra o momento em que o Harry encontra o Mind Flayer, o Devorador de Mentes. Por isso que o nome da peça é The First Shadow, a primeira sombra. E na peça, é o Devorador de Mentes que é responsável por fazer o Henry matar os animais e as pessoas. O que é totalmente diferente do que a gente viu agora na quinta temporada. Primeiro, a forma como o Henry adquiriu os poderes foi através daquela pedra que ele encontrou na maleta daquele cientista. E logo ele revela pra gente que ele nunca foi controlado ou controlou o Devorador de Mentes. Ele, na verdade, decidiu agir junto com ele, se tornaram um só, o que já é bem diferente do que acontece na peça. Mas na peça, tem um lado do Harry em que ele se recusa a matar pessoas. Ou seja, na peça dá a entender que o Devorador de Mentes exerce uma certa influência, uma manipulação no Harry. Então a maneira como o Harry adquire os poderes na peça é diferente da maneira como ele adquiriu agora no oitavo e último episódio da quinta temporada. Não tem como a gente considerar canônico uma coisa que difere tanto assim, algo que é tão primordial e tão central na história. E foi por isso que eu fiz um vídeo com a minha teoria de como aquela pedra veio parar aqui na Terra, já que a gente não pode encontrar essas respostas na peça. Uma outra incongruência que há entre a série e a peça é que no momento em que o Henry, ainda criança, mata a mãe, a irmã e o pai fica desmaiado, na série ele fica desmaiado e é encontrado ali. Já na peça, ele sai, fica ali a mãe e a irmã mortas e o pai desmaiado. Então assim, a verdade mesmo é que apesar de ser considerada canon, eu como fã não considero uma peça que é inacessível para a maior parte da população, que só acontece em Londres e em Nova York, e cujos acontecimentos diferem muito da série. Ao meu ver, essa fala deles dizerem que a peça é canônica é muito mais para atrair público, já que se eu tiver algo oficializado, é mais natural que as pessoas paguem para poder assistir. E se eles levassem a sério mesmo essa peça, a gente teria visto muito mais vislumbres dela nessa quinta temporada.